Bom dia, pessoal. Olha eu de volta aqui, ó. Bom dia, são 7 horas da manhã. Hoje é dia 22 de maio de 2025, sexta-feira, né? Véspera do fim de semana, tão sonhado por todo mundo. Um dia que aqui em São Paulo começou muito frio, temperatura 12 graus, choveu durante a madrugada e o dia vai ser assim, de tempo ruim, para quem gosta de sol e céu azul. E vai entrar isso pelo fim de semana, então não se anime, tá? Agora, obscuro mesmo, tá o céu lá em Brasília, né? Hoje o Supremo Tribunal Federal começa a julgar o que vai ser feito da lei da ficha limpa. E tem algumas mudanças ali que são muito importantes e vão garantir, por exemplo, ou a manutenção do status atual de certos políticos que estão inelegíveis por conta do enquadramento nessa lei, ou ela vai mudar, vai se amenizar, vai retroagir menos, quer dizer, vai deixar os políticos mais livres, que já cumpriram uma boa parte da pena, para disputar novas eleições. Quem é que está no alvo dessa mudança toda? São pelo menos 3 políticos muito importantes. Zé Roberto Arruda, que foi caçado há séculorum, saiu preso do Palácio do Buriti, lá em Brasília, e agora quer porque quer voltar e manter uma grande popularidade. Uma coisa que é incompreensível, porque um ladrão que fraudou o painel do Senado Federal, né? Enfim, patrocinou um esquema de propina jamais visto no Distrito Federal e está de volta aí. E popular. Algumas regiões de Brasília votam quase que integralmente nele. Antony Garotinho, eu vou até me eximir de falar aqui do Garotinho, porque ele nos últimos tempos parece ter feito uma autocrítica e mudar de posição. Passou de vidraça a estilingue. E também o Eduardo Cunha, que foi o grande agente do impeachment sem crime da Dilma Rousseff, né? São 3 malas sem alça da política brasileira que podem voltar aí caso o Supremo hoje resolva estuprar o limite da lei da ficha limpa, uma coisa que é bem capaz de acontecer, né? E eu queria chamar a atenção de vocês para o tipo de relação que existe entre os corruptos, os safados que são protegidos por esse tipo de coisa, e do poder político que eles têm. Como nas máfias, essas organizações políticas tendem a criar laços para proteger os mafiosos. Tá? É uma espécie de omertá, é algo tácito, não é explícito, é algo muito forte, né? É uma relação realmente que cria o espírito de corpo, amalgama todo mundo na mesma situação e ela desafia aqueles que querem colocá-la abaixo. Tá? Então, esse tipo de relação é uma relação que tem moldado a ação do parlamento brasileiro. Né? Há quanto tempo a gente não vê isso? Toda legislatura, a gente sempre fala assim, olha, esta é a melhor legislatura de todos os tempos. Parafraseando Ulisses Guimarães, que é quem era o dono dessa frase. Esta será sempre a melhor legislatura de todos os tempos, porque a próxima vai ser sempre pior. E no Brasil, a má qualidade da representação política só vai se degradando. É o que a gente está vendo aí, com a facilidade que esse picareta desse Daniel Workari teve para subornar meio mundo lá em Brasília. Né? E fazendo uma conta muito rapidinha aqui, olha só o que esses políticos fazem. Vocês estão vendo aí esse rolo todo com o Daniel Workari, né? Um homem que, enfim, dava dinheiro a rodo para políticos esperando salvar a espelunca que ele montou e que há muito tempo ele sabia que era uma espelunca bancária potencialmente complicada. Por quê? Porque ele pagava muito mais, os investidores do banco dele que os outros pagavam. Então ficava sempre a pergunta assim, mas onde é que o Workari está arranjando dinheiro para pagar essa gente? E ele negociando ali com venda de uma garantia, que é uma garantia legal, que é a garantia do fundo garantidor, né? Inclusive fazendo de tudo, inclusive manietando um senador, né, senador Ciro Nogueira, para propor uma lei para aumentar isso, para ele aumentar ainda mais o rombo. Quer dizer, estava preocupado só com ele mesmo. Mas impressiona mesmo a quantidade de suborno que esse cara distribuiu. Fazendo uma conta rapidinha, foram pelo menos 350 milhões de reais para tudo quanto é tipo de gente lá em Brasília. Não estou nem falando que distribuiu dinheiro para corromper ninguém não, porque eu não tenho como provar isso, posso acabar indo eu preso aqui. Mas vamos lá, quem que foi que recebeu o dinheiro do Workari? Recebeu de boa fé, vai lá, faz de conta que eu estou elogiando, tá? A mulher do ministro Alexandre de Moraes, 129 milhões. O ministro Cássio Cunha, 18 milhões através do filho dele, né? O Toffoli, 35 milhões na transação, na venda da parte da família lá, que era o Toffoli, na verdade, do Hotel Taiaiá. 146 milhões para o Paulo Henrique Costa e o ex-governador de Brasília, Ibanez, que até agora está lá, flanando, ninguém bota a mão nele.
E aí vai, olha, mais esse filme, 61 milhões, e vai. Eu fiz a conta, dá 340 milhões, pelo menos, que o Daniel Boccari distribuiu para essa gente de baixíssima qualidade moral lá em Brasília. A imagem que está aqui na minha cabeça é de um bando de abutres bicando a carniça de um banqueiro que todo mundo sabia que estava quebrado e que era chantageável, né? E aí essa liça que a gente viu com hordas de políticos oportunistas indo lá querendo pegar o seu naco, né, do que sobrava da carniça desse banqueiro vigarista. Carniça ainda fresca, porque ele não tinha tombado ainda. E ele foi distribuindo. Imagina quanto o cara ganhava com esse suborno, porque distribuir 350 milhões de propina, né? Isso explica por que desde 2024 o banco dele estava de pé, né? Apesar de todas as suspeitas, de todos os avisos da área técnica do Banco Central e tudo mais. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, porque com o avanço das apurações, fica muito difícil. Eu esqueci de citar aqui a mesada de 300 a 500 mil para o senador Ciro Nogueira, né? E ainda não sabemos quanto deu para Antônio Rueda e para outros vigaristas dessa mesma qualidade, mas enfim, é dinheiro demais, é muito dinheiro. Imagina o cara gastar 400 milhões subornando políticos lá em Brasília. E agora o que o Congresso faz? Ao invés do Congresso contribuir para a investigação disso, fica o Congresso reativo. Quando se cria um clima no Brasil favorável à investigação parlamentar desse escândalo, né, a oposição e o governo, pelo menos em relação ao discurso que sustentam, mudaram de posição. Agora todo mundo quer CPI do banco. Mas tem um sujeito ali chamado Davi Alcolumbre que está até aqui, ó, enfiado na lama desse escândalo, que diz que não vai deixar de jeito nenhum, não tem a menor possibilidade. Então a vontade imperial dele vai prevalecer e não vai ter CPI nenhuma do Banco Master, porque é mais ou menos como uma autoimolação também, não é verdade? É isso, gente, o programa de hoje, olha, a história do filme continua rendendo, né? Agora está aqui o Vocaro reclamando, né, na revista The Intercept de ontem, reclamando da divulgação do filme. Abriram o segredo do filme e o Vocaro ligou com toda a autoridade lá pro sócio do Léo Dias para reclamar com ele. Mas vocês não deviam ter publicado. Aí o cara sabe, olha a qualidade do jornalismo brasileiro, hein? Eu estou dizendo isso para vocês aqui porque tem muito de jornalismo nessa história toda, tá? São influencers que foram lá bicar, a gente ganhou 2 milhões de reais, sabe? Num esquema aí para detratar o Banco Central. É muita grana, pelo amor de Deus. Mas enfim, teve essa história toda. O Léo Dias, o sócio do Léo Dias lá, que foi o sujeito que fez a intermediação de toda essa dinheirama para o filme aí, mandou tirar e tirou do ar. Quer dizer, que jornalismo é esse? Fala para mim, que diabo de jornalismo é esse que se você paga, você põe, se você não paga, você tira, se você quer, você despublica? Fala sério, isso é para você que está me assistindo aqui, tá? Pra vocês verem como é que fazem jornalismo, como fazem salsicha estragada no Brasil. Então vamos lá. Então, Vocaro aí, cada dia que passa, mais a gente fica sabendo como é que eram os meandros dessa relação esquisita dele com o filme e, por decorrência, como é que eram as relações lá com os Estados Unidos. De lá vem a informação que está hoje nos jornais que a pessoa que comprou a casa que era do produtor do filme, do Eduardo, ali nos dias em que se deu a transferência do dinheiro, não tem nada na vida, tem 164 mil de patrimônio e comprou uma casa que vale 4 milhões nos Estados Unidos. É brincadeira, né? É isso que nós vamos falar hoje, gente. O Brasil não para de produzir más notícias. Eu tenho a impressão, às vezes, que o Brasil é um país inviável. Porque quanto mais se inventam leis para punir gente dessa qualidade, mais os crimes acontecem. E a gente pode ver que não é só nessa área, não. Isso acontece em um monte de outros lugares. Por exemplo, e é horrível isso, talvez seja a pior faceta da crônica policial brasileira, isso funcionando, por exemplo, para os feminicidas, né? Para aqueles que agridem mulheres, enfim. E aí a justiça tem sua parte, porque hoje tem informação de que um tribunal lá no Paraná, e de novo Paraná, não considerou tentativa de homicídio o fato de um homem ter jogado gasolina e ateado fogo na sua parceira. Este é o Brasil sobre o qual nós vamos falar aqui nos próximos minutos, tá? E eu vou aproveitar essa abertura do programa para dar um pouco mais de leveza aqui, Alex, ó, nessa câmera aqui, para botar você na tela. Aparece aí, Alex. Bom dia. Bom dia, estamos. Melhoras, meu querido Panuso, volta bom. Aí com nós. E como você está? Pelo visto não está bem não, né? Tô bom. Melhorei bastante. Só o resíduozinho aqui
semana, né? Sim. Alex, e aí, vamos lá, me dá uma notícia boa qualquer no futebol, porque na política não tem nada. Vai lá, me dá uma notícia boa aí. Aliás, antes disso, deixa eu fazer um aviso aqui para vocês. Vocês sabem que o ICL agora tem o Papo Legal, né? Papo Legal lembra muito aquelas salas de papo passado, é uma rede social muito bacana daqui do ICL. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que é. Tá na tela aí, ô Panunzio. Ah, já está na tela aí. Isso. Esse aí é o Papo Legal, um monte de gente já interagindo com a gente. Essa aí é a sala do Desperta. Daqui a pouquinho eu vou compartilhar com vocês os comentários que vocês certamente não estão conseguindo ler, né, Alex? Porque está muito pequenininha a letra, né? Sim, é que na tela dá para ver, mas se quiser deixar também para audiência, o Alex a gente consegue tem uma tela verificar. de 70 polegadas ali, ele fica 5 centímetros. Sim. Você não sabe, mas é muito bacana. Eu, se fosse você, entraria aí, papolegal.app, papolegal.app, entra aqui e vamos conversar. Vou dar um bom dia aqui para a galera, ó eu aqui, ó, quer ver? Bom dia. Tem muita gente conversando aqui, hein? Mais de 200 mensagens já só no dia de hoje, pessoal acordando cedo. Alex, fala aí, dá uma notícia boa do futebol para nós. Fala para mim que o Neymar não vai mais para a Copa. O que está acontecendo? Perfeito. Para nos antes de a gente começar, tem enquete ali. Se o pessoal quiser participar, chamar aí para participar da enquete no Papo Legal. Eu vou mostrar aqui na minha página aqui, ó. Isso, deixa eu colocar aí na tela. Tá aí, ó. Vou colocar aí a enquete, ó. Isso. Gente, são 3 perguntas hoje sobre o filme. O maldito do filme. O danado do filme do cavalo paraguaio, não, como é que chama? Cavalo preto, né? O azarão, Dark que Horse. É a tradução. Dark Horse, cavalo preto. Em inglês significa, a expressão que significa o azarão. E o azarão começou azarado na minha história, né, Alex? Porque eu nunca vi tanta notícia ruim como é. Desculpa, gente, eu vou tossir um pouco durante o dia de hoje, vocês não reparem não, tá? Perfeito. Então vamos lá, olha, enquete de hoje. Mensagem sobre o filme de Bolsonaro mostram parceria política ou influência demais de Vorcaro. O que é que significa isso tudo que a Intercept tem mostrado pra gente, né, nas comunicações entre essa quadrilha do filme do Bolsonaro? Essas mensagens, elas sugerem o quê? Apoio entre aliados. 33% já votaram aqui. Aliás, está super dividido aqui. 45. Eu acho que é porque só tem 3 votos aí, hein, Alex? Quer ver? Não, tem 45 para nos aqui, ó. Ali embaixo, 45 votos, tá mostrando. Tá 45 votos. Estou falando uma coincidência, é isso mesmo. É que eu ainda estou pouco familiarizado com o Papo Legal aqui, mas logo eu me acostumo. Então tá bom. Essas mensagens sobre o filme, versão sobre o filme, elas denotam apoio entre aliados, elas revelam uma mistura perigosa, ou Vorcaro, que Vorcaro manda demais. Está dividido aqui, ó, com 61 votos, está praticamente um terço, tá? Aqui é com vocês. Vocês me dizem como é que vocês entenderam essa história toda, tá bom? Eu vou até revelar meu voto aqui no Papo Legal. Então, gente, ó, papolegal.app, aí vocês vão abrir, vai estar lá a sala do Desperta. É nóis, Sim. né, Alex? Isso mesmo, segue lá o @Panunzio, Alex do Desperta, o colunista, tem até a Amanda Miranda e aí só falta o Luiz Costa Pinto lá no nosso grupo do Desperta, Panunzio. Muito bom. Alex, fiquei sabendo que você brilhou com o Calejão aqui. Eu tentei. Você ficou no ar o programa inteiro, é verdade? Foi quase 22 minutos, a gente falou um pouco ali sobre a convocação. Antes de começar, o Calejão chegou e falou: hoje é seu dia de brilhar. E eu me senti uma estrela, Panunzio. É mesmo, né? Sim. Mas foi muito bom, tanto que foi algo que eu não pensava, mas foi algo sensacional. E eu não entendo muito, mas eu tentei mostrar para nossa audiência ali a convocação certinha e outras notícias do mundo do futebol, tanto masculino, tanto feminino, Panunzio. É mesmo, né? Isso. Olha a pergunta que eu estou fazendo aqui na nossa sala. Pessoal, vocês gostam do Alex? Vamos ver. Porque aqui de vez em quando a gente recebe uma mensagem ou outra, de gente fala assim, mas vocês ficam falando de futebol, a gente não gosta de futebol. Mas eu também não gosto. Sim. Eu não gosto, mas eu preciso saber o que está acontecendo, porque senão, ó, vou chegar aqui na roda de conversa ali na redação do ICL depois do programa, como a redação aqui é totalmente dividida, né? Tem muita gente que torce para o Uberlândia Esporte Clube, Botafogo, para o Cascavel, enfim, Botafogo de Ribeirão, para o 15 de Piracicaba. Então, é uma redação super dividida, né, entre esses grandes times do futebol brasileiro. Até da Lusa ainda tem gente aqui na redação. Sim. E aí eu não sei nada. Então eu fico pagando mico lá. Por isso que eu criei esse quadro aqui junto com o Alex, para a gente poder ter um mínimo de referência, para não passar vergonha nas conversas depois, na hora que a gente chega no trabalho. Porque o papo, invariavelmente, ou é político ou é futebol. De política a gente se garante, mas futebol não, né, Alex?
Eu tento melhorar, tento trazer umas notícias, porém estou melhorando. E às vezes eu falo alguma coisa ou outra, mas eu vou melhorar para trazer mais notícias assim. Porém, é o que eu penso e acho. Futebol também é política, porque se não fosse política, o Neymar não estaria na Copa do Mundo. E ele fez politicagem e conseguiu estar na Copa, né, Panuza? Só que vai ter que jogar agora, hein? Vai ter que jogar. Porque se não jogar, meu amigo, vai ser um triste fim de carreira, viu? Vai ser pior do que o que ele fez lá no Al-Hilal, né? Onde ele não marcou nenhum gol. Nenhum. Acho que, se eu não me engano, ele marcou uns 3 gols, se eu não me engano. Posso estar enganado. Não. Vamos ver, Neymar. Você tá enganado, Alex. E 3 gols em 2 anos também não é nada, tá? Se for isso, se tiver certo, ainda assim você tá enganado. Também acho. Vamos lá. Tá lá o Alex procurando no Google lá quantos gols o Neymar fez no Al-Hilal. 7 jogos, 1 gol e 2 assistências. 1 gol. É isso. Parabéns, Neymar. E ganhou 100 milhões de euros. Então aí foi ótimo. Vem a Copa do Mundo, o cara, 2 meses antes da Copa, resolve sacudir o esqueleto, balançar a preguiça e mostrar que joga futebol. Mas e aí ontem... bastaram... Ontem eu trouxe uma notícia que ele está machucado, o Santos já tirou ele dos treinamentos e tudo, e automaticamente ele só volta agora lá pensando no segundo jogo. A CBF nem cogita colocar ele na estreia contra o Marrocos, Panúzio. Agora, tem muita gente criticando o Ancelotti por causa dessa convocação do Neymar, né? Porque convocar um jogador meia boca e machucado ainda por cima... Não é, quer dizer, cedeu a pressão de alguém aí, não sei que pressão. Você sabe que pressão que foi? Então, Panuso, é que eu penso assim que é algo mais da CBF, questões de patrocinadores e tudo. Porém, saiu uma notícia ontem mesmo que o Ancelotti ligou para ele na sexta-feira, antes da convocação, teve uma conversa franca com ele, informando que ele não teria privilégios das outras convocações, não seria o capitão da equipe, não seria titular absoluto. O Neymar aceitou para ser a 4ª Copa do Mundo que ele irá participar. Então, foi essa conversa franca que teve, meio a pressão ali da CBF e questões políticas que fez o Neymar ser convocado, patrocinadores, então acho que é muito mais o lado econômico do marketing ali em tudo do que em si o que ele vem jogando, né, Panunzio? Exatamente. Ó, fiz uma pergunta aqui no Papo Legal, viu, Alex? Assim, ó, vou deixar na tela. Vocês gostam do Alex? Tem gente que diz que a gente tem que matar esse quadro porque a nossa audiência não quer saber de outro assunto a não ser política. Diz aí para nós o que você pensa sobre isso. Tudo cheio de erro, mas aqui não tem jeito, porque aqui você tem que tocar os instrumentos todos da orquestra, né? E ainda cantar. Fazer o coro. Isso mesmo. E, Panunzio, só para prosseguir o programa aqui, eu vou passar rapidamente pelos resultados que aconteceu ontem nos jogos que aconteceu. O Corinthians conseguiu a classificação, empatou 1-1 contra o Peñarol lá no Uruguai, e o Corinthians está classificado para a Libertadores, então fico feliz. Se os meus amigos corintianos estão felizes, eu estou feliz. Ah, sei. É que eu sou uma nova pessoa, Panunzio. Tá, renovou, né? Tô renovado. Eu quero ver a cara do Anderson aí, ouvindo você dizer que fica feliz com o pessoal do Corinthians feliz. Eu dei uma olhadinha aqui, ele não teve reação nenhuma. Não vai falar com você hoje, não. Vai romper a relação. E também, ontem teve o jogo da Sul-Americana, teve o jogo entre o Atlético Mineiro do nosso Chico Pinheiro, melhoras pra ele ali, 2-0 contra o Cienciano do Peru. E também, para não deixar passar, domingo teremos o jogo entre Lândia e Craque, líder e vice-líder da Série D ali do Grupo C, então automaticamente vai ter esse jogo. Se o Anderson puder passar arte, não tem arte não, Anderson? Não tem arte, eu esqueci de mandar. Se você não tivesse falado mal do Corinthians, tinha. Não, é que eu esqueci de mandar arte pra ele, eu peço perdão. Mas vai ter o jogo entre Lândia e o Craque ali domingo, 7 horas da noite. E antes... E o Lândia quem? O Lândia e o Craque. O que é o Craque? O Craque é um time... Clube Recreativo e Atlético Catalano. Ah, chama Craque mesmo o time? Isso. Uberlândia contra o Craque. Tá aí uma campanha muito bonita, né? Ele é do Goiás. É do Goiás? Isso. Agora, o pessoal do Lândia não me vai perder essa partida, né? Porque uma vez, se você perder pro Craque, você não se recupera mais. Sim, é importante. Mas que nome de time, hein? Craque, como é que é o que chama ele?
Craque Clube Recreativo e Atlético Catalano é o segundo colocado do grupo do Lândia com 11 pontos, Panunzio. Muito bom, o pessoal de Catalão tá com a corda toda. Não me batam no Uberlândia, tá? É sacanagem isso aí. Deixa o Uberlândia ganhar alguma coisa também. E o Uberlândia precisa ir para a Série C do Campeonato Mineiro ano que vem para brilhar lá na Série C. Isso mesmo. E antes de finalizar, tivemos os jogos do Paulistão Feminino. São Paulo perdeu para o Bragantino, Corinthians empatou 2-2 com o Santos e o Ferroviária ganhou de 2-1 do Palmeiras. Então o meu Verdão tá fazendo feio também no feminino. É isso, Panunzio, tem um ótimo programa e vamos nessa. Beleza, gente, eu tô tão atrasado hoje, mas eu vou ler isso aqui. Olha, Alex, só para você ter uma ideia do feedback aqui das pessoas no Papo Legal. Olha só, cadê a pergunta que eu fiz? Está lá em cima. O que ele está falando? Olha aqui, ó. Professor Alexandre, esse quadro é maravilhoso, a troca de passes entre vocês é ótima. Aí o Luquezzi, bom dia a todos, gosto de futebol, não gosto do Alex. Aí não dá, mano, o Alex é bom pra caramba, é muito melhor do que futebol. Aí a Elo Tesser diz o seguinte, Alex é ótimo e ainda torce pro meu amado Palmeiras. Sim. Aí Rômulo Matos, Alex, grande garoto, você está dando 100% de aprovação aqui. Alex, você é mais querido do que o Papa. Depende. E mais famoso que Jesus Cristo, já diriam os Beatles, né? Acho que banir esse que falou para acabar com o quadro do Alex de Desperta. Para banir quem falou para acabar com o nosso quadro aqui. Sim. Não mexam com o Alex é imexível. E ficou a sugestão pro Moreira, pro pessoal fazer um quadro esportivo, um programa esportivo e me chamar e me colocar na tela aí, Panunzio. Como é que é? Fazer um programa esportivo na Copa do Mundo e me colocar na tela. Eu vou ser o cara mais feliz. Criamos um monstro, pessoal. Criamos um monstro. Mas vem aí o programa esportivo. O programa esportivo vai chamar Papo de Boleiro. Já vai estrear. Vai ser Baby Sauro e Papo de Boleiro. Imagina um programa desse, Panunzio. Alex da Silva Sauro, Fábio da Silva Sauro e Lula da Silva Sauro também. Estreia dia 10 de junho na Copa do Mundo. Fiquem ligados e vamos nessa. Pra vocês entenderem direitinho. Um analfabeto em futebol, que sou eu, um fanático, que é o Alex, e um equilibrado, que é o Lula. Isso mesmo. Bom programa, Panunzio. Sexta-feira e melhoras. Qualquer coisa, muito obrigado. Aqui. Obrigadíssimo. Pessoal, rapidamente aqui, vou olhar com vocês aqui a capa primeira meteorologia, né? Porque tá um dia estranho pra caramba. Vocês podem ver que aqui no sul do Brasil tem alerta de frio, olha, em tudo quanto é lugar. E tem alerta de tempestade aqui no oeste do Paraná. Com chuvas, com raios, trovões e tudo mais, e levantou muito frio o dia hoje aqui em São Paulo. O restante é o de sempre, que é o quê? Os alertas de tempestade lá na calha norte do Amazonas, que é normal nessa época do ano, porque aquela é uma região de grande pluviosidade, né? Eu preciso ir logo com isso aqui, porque senão não vai dar tempo de falar de política, e tem muito assunto para hoje, de modo que Porto Alegre terá máxima de 19, começou o dia com 8 graus, tá gelado lá, a gauchada tá virando picolé. Em Florianópolis, temperatura mínima foi de 12, a máxima será de 21. Em Curitiba, de 8 a 18. Aqui em São Paulo, começou o dia com 12, deve estar 12 até agora, vai a 18, choveu na madrugada. No Rio de Janeiro, a temperatura vai de 17 a 25, em Vitória, de 20 a 26. Em Belo Horizonte, que já começa o calorão, de 25 a 16. Aí vem Goiânia, com 30 graus de temperatura máxima. Brasília, com 28, só nuvens, mas sem chuva. Campo Grande com 25 graus de máxima, não chove. Cuiabá também não chove, 24. Porto Velho, nuvens no céu com 29 graus de temperatura. Rio Branco também. No restante do norte chove em quase todos os lugares, menos Tocantins. Manaus vai ter 31 de máxima. Boa Vista vai ter 33. Macapá vai ter 31. Belém do Pará vai ter 34. E Palmas do Tocantins, onde não chove, 33 graus de máxima. É a capital mais quente do Brasil hoje. No Nordeste, São Luís do Maranhão terá 28. Olha, não chove, a não ser em Aracaju e Salvador, não chove em lugar nenhum do Nordeste hoje, nas capitais, tá? E no interior não chove, aí é que não chove mesmo. Então vamos lá, São Luís com 28 graus, Teresina com 34, aí sim, Teresina ultrapassou, ganhou a dianteira. Depois, Fortaleza com 32, Natal com 31, João Pessoa com 29, Recife com 29, Maceió com 28, Aracaju com 28, aqui pode chover, e Salvador, possibilidade de chuva isolada com 28 graus. Essa é a meteorologia. Já, gente, nós vamos ter aqui a Amanda, a nossa Amandita, contando pra gente uma história muito estranha dos deputados lá do estado dela, Santa Catarina, né? O Paraná
retirando a culpa de um feminicida que quis torrar a mulher com gasolina. E Santa Catarina, os deputados ganhando um carro de luxo por ano a título de indenização pelo uso do próprio carro. É mole isso. O cara tem um mandato lá, ele termina o mandato com 5 carros, tá? 5. 10 paus por mês para usar o próprio carro. Pode isso? Faz a conta no ano. Dá para comprar, segundo a conta da Amanda, e olha, é todos, hein? Todos os deputados lá. Segundo a Amanda, dá para comprar um Dolphin, né, que é um híbrido, plug-in, ou um, como é que chama? Um Renegade, né, com o dinheiro que a Assembleia Legislativa paga para esse bando de folgados, esses deputados aí que só querem mesmo, ó, pá, meter a mão no butim, tá? No dinheiro do povo. Vamos lá, olha, mas a manchete principal é essa que você está vendo aqui. Mensagens mostram que Vocari tinha envolvimento em decisões sobre o filme de Bolsonaro. O Vocari mandava muito lá, mandava botar no ar e mandava tirar, né? A articulação que o Flávio Bolsonaro está tentando lá com o Trump quer encontrar o Trump, quer tirar uma foto lá para mostrar que ele é igual o Lula, tá? Tentar aplacar um pouco esse escândalo aí, não vai adiantar nada, tá? Vai criar um fato aí de 2 horas nas manchetes, se conseguir, tá? Só que isso está causando ruído aqui entre a ABIN e Itamaraty, que temem uma ingerência nas eleições brasileiras, tá? O Lula ontem tirou um sarro do Flávio Bolsonaro e dessa direita rançosa aí que vive falando Lei Rouanet, Lei Rouanet. A Lei Rouanet é uma lei seríssima e ela tem patrocinado um cinema cada vez melhor, ela ressuscitou o cinema no Brasil e ela mantém a cultura do Brasil viva. Mas esses pilantras preferem roubar dinheiro público por intermédio da ação de ladrões como esse Vocari, que fica roubando fundo de pensão, fundo de aposentadoria, precatório, dando golpe mesmo, né? Dizendo que as pessoas que põem seu dinheiro aqui, que se eu quebrar o governo te paga, foi o que aconteceu. Com isso tudo é que se financia a cultura da direita, tá? Da extrema-direita do Brasil. Eles vão pegar o dinheiro no pior lugar do mundo, que é o antro da corrupção. É isso aí. E o Lula falou que isso se chama Lei Vocari, tá? Para contrapor as críticas à Lei Rouanet, que essa direita burra e preconceituosa continua fazendo, tá? Aqui a manchete gerada pela Amanda, que já ela vai contar para nós como é que é. Um carro Renegade ou Dolphin por ano, tá? Para cada deputado lá de Santa Catarina. Como é isso? Mas Santa Catarina não é o estado dos políticos mais honestos do Brasil? Olha só, o Ministério da Agricultura ganhou poderes para interferir na agenda ambiental, tá? Preocupação imediata com o que vai acontecer com o Brasil, tá? Aqui é a manchete desse outro absurdo que eu falei, olha, a justiça decide que um homem que atirou fogo em mulher no Paraná não teve intenção, mas jogou gasolina na mulher para quê? Porque ele gosta do perfume, do cheiro da gasolina? Fico pensando aqui o que vai na cabeça, né, de juízes e desembargadores que olham para uma cena dessa e falam, não é feminicídio, não, tentou matar a mulher, não, estava dando banho nela com gasolina, aquele fósforo lá foi para desinfetar. Bom, e o Congresso articula derrubadas do veto do Lula, né, e liberação de grana para município em ano de eleição. Outro dia eu fui dar uma olhada aqui, gente, na maneira como essas emendas repercutem lá na frente, no lugar onde o dinheiro chega. É inacreditável. Imagina que o deputado é um cara que fica lá sentadão na cadeira dele, no gabinete, dando dinheiro para as pessoas. 60 milhões por ano, né? 60 milhões. Aí o sujeito começa a inventar pretextos para que o dinheiro bata lá e volte para a conta dele. 60 milhões, é isso que um deputado faz hoje. E a marca que esse dinheiro deixa, criação de praças, reforma de rua, calçamento, essas obrinhas aí de baixo impacto social e alto impacto político, elas vão mudando a mentalidade política e formando opinião eleitoral para que essa gente tosca, corrupta e incompetente permaneça para sempre no Congresso Nacional, enganando os trouxas dos eleitores que estão aí suscetíveis à mensagem deles, tá bom? Esses são os destaques de hoje e Alex, me confirma aí, a Amanda já está ok? Oba! Amandita, bom dia! Cadê você? Aonde está, Amanda? Oi! Opa! Tudo bom, Amanda? Tô aqui! Buenos Tudo bem? dias. Bom dia! Bom dia pra galera do Papo Legal. Eu entrei no chat lá, tô conversando com o pessoal, todo mundo enaltecendo o Alex e desejando melhoras e saúde pro Fábio Panuzzi. Muito obrigado, Desejo. Tô precisando melhorar mesmo.
outro dia tive uma conjuntivite, depois um terçol, agora gripe, viu, Amanda? A idade não é fácil, não. Você vai ficando fraco. Amanda, eu vi Aqui a você gente se ontem. benze. Então, e eu vi você. Você tá bem de saúde, né? Porque eu te vi ontem alegre, dançando no Instagram e no TikTok. Tava dançando ontem. Que música que era aquela, Amanda? No Instagram? Será que era? Você tava Eu acho lá. que foi. Eu fiz uma música com inteligência artificial quando teve o toque-toque do Ciro, da Polícia Federal Exatamente. pro Ciro Nogueira. Ah, então aquela música é sua. Bonita a É melodia. minha em parceria com os robôs, né? Minha junto com os robôs. A gente trabalha em cooperação sempre. Eu também sou um compositor de inteligência artificial, sabia? Outro dia. O que, Alex? A dancinha do Moraes, né? Amanda, agora vamos falar de coisa séria. Que história é essa de que os deputados de Santa Catarina se autoconcederam 10 paus por mês de penduricalho para usar o próprio carro? Para usar o próprio carro, eles ganham um carro por ano, é isso? Isso. Assim, contando. Vendo no portal da transparência, eu custei a acreditar que era aquilo. Então, eu fiz uma pesquisa bem profunda mesmo, até nas resoluções que regem esse tipo de verba indenizatória. E eu estava nas minhas andanças no portal da transparência, coisa que o Fábio Panuzzi também gosta muito de fazer. Inclusive, tem projetos aí de acesso à informação que são muito importantes, que eu acho que ele vai lançar em breve. E eu descobri que quase todos os deputados de Santa Catarina, eles tinham acesso a uma verba que este ano foi ampliada para R$10.000 por mês para usarem o próprio veículo. É uma verba indenizatória para uso de veículo próprio. Então, eles colocam o carro pessoal deles para rodar e eles ganham R$10.000 por mês para isso. E claro, né, no final de um ano, ganhando todos os meses essa verba, eles conseguem comprar um carro zero, saindo direto da concessionária. E não é um carro qualquer não, se eles quiserem um carro seminovo ou um carro popular, eles conseguem comprar até mais de um, porque esse valor pode ultrapassar os R$120.000 no ano, o que é verdadeiramente um absurdo. Mas como que a Assembleia Legislativa chegou a uma verba desse nível e desse valor? Foi uma série de manobras, de decretos feitos por diferentes mesas diretoras. Essa regra de indenizar o deputado que utiliza o seu próprio veículo para fazer o seu trabalho parlamentar, ela vem desde 2014. Só que em 2014, quando ela foi instituída, ela era justa, porque ela era associada, ela oscilava de acordo com um percentual relativo à frota de veículos da Assembleia Legislativa. Então, ela tinha um teto que era baixo, que era um teto de um aluguel de um carro, por exemplo. E ao longo do tempo ela foi mudando, só que ela foi mudando para gerar economia para os cofres públicos? Não, ela foi mudando para aumentar o volume de recursos injetados para os cofres dos parlamentares, né? Então, a gente teve ali uma última regra, a penúltima regra para calcular quanto cada deputado vai receber pelo uso, pela utilização do próprio veículo, ela era relacionada ao índice de inflação acumulado até maio, né? Maio era o mês definido ali para se calcular o IGPM. Só que, como em 2024, no acumulado de maio, teve uma deflação, essa verba ela teria que ter diminuído em 2025. E o que fez a mesa diretora, presidida pelo Júlio Garcia e tendo como secretária a Ana Campanholo, que é uma conhecida da nossa audiência, porque ela é antifeminista, olavista e brigou com o Carluxo. Simplesmente a mesa diretora foi lá e disse: não, a gente vai mudar esse cálculo para não ter que diminuir a verba, né? A gente vai mudar esse cálculo e vai associá-lo ao salário de um analista legislativo, que é um salário ali em torno de R$15.000. Então, eles estabeleceram uma média aritmética e os deputados, então, começaram a ter acesso a mais de 50% do salário desses analistas como verba para usar o veículo próprio. Então, não faz sentido nenhum, não existe uma métrica associada ao uso de um carro, né? Eles não calculam ali a depreciação do veículo ou o que se gasta com seguro. Eles fazem um cálculo associado ao salário de um analista legislativo, que é um salário muito acima da média salarial da população.
E só para a gente também ter um termo comparativo, existe a opção para os parlamentares de acessarem os carros contratados de locadoras de carros, né, com contratos aí licitados pela Assembleia Legislativa. Cada automóvel locado a que o parlamentar pode ter acesso custa uma média de R$ 4.500, R$ 5.000. Então, é a metade do valor que essa verba prevê. A Assembleia Legislativa me respondeu as minhas perguntas e eu questionei diretamente se aquilo era um penduricalho. Porque o penduricalho, para quem não está familiarizado com essa pauta, que também mobiliza bastante o Brasil, porque fala de privilégios, né, nos sistemas de poder, especialmente nas assembleias e no judiciário, um penduricário está associado à folha de pagamento do agente público, né? Ele vem ali como uma verbinha fixa por mês, a qual esse agente pode associar, receber, tipo um auxílio paletó, por exemplo. Mas a Assembleia Legislativa nega, ela diz não, isso é uma verba indenizatória, porque o parlamentar pode escolher ou não se vai acessar, e ela é usada justamente para restituir os danos provocados no veículo desse parlamentar que escolhe utilizar um veículo próprio, mas ficou muito lucrativo fazer essa escolha, né? Ao invés de gerar economia para os cofres públicos aderindo ao aluguel de um veículo, usar o carro próprio vira, no final do ano, um carro zero novo por ano, desculpa. Né? Um carro zero novo ficou meio pleonasmo, né? Mas é isso, assim, é muito dinheiro utilizado para finalidades que não trazem nenhum benefício direto para o cidadão. A gente sabe que o parlamentar precisa se locomover, que ele precisa ir ao povo, o que tem acontecido cada vez menos, porque a atuação dele está cada vez sendo mais concentrada nas redes sociais, né? Mas não se discute a importância dos parlamentares terem um carro, mas sim o valor dessa verba e como ela foi manejada, manobrada ao longo do tempo para trazer mais recursos para os gabinetes. Nossa, que absurdo. Isso é um escracho, né? O cara paga 4 paus para alugar um carro, a própria Assembleia paga, né? E esse sujeito, para usar o Fusca dele, que estava na garagem, ganha 10 mil por mês, gente. Ganha um carro novo por ano a cada ano, para não usar o carro da Assembleia. É brincadeira isso. Isso é uma transferência de dinheiro do poder público para enriquecer essa gente. Aí Exato. O Zé da banca da feira, que virou deputado, virou autoridade, essa coisa toda, se acha no direito de fazer esse tipo de coisa, né? Esquece que ele representa o povo e passa a tungar o povo, que é o que faz uma boa parte desses parlamentares aí, né, Amanda? Amanda, parabéns Sim. de novo pela reportagem, você é brilhante. Fala, pode eu te interromper sem querer. Não, eu só ia complementar uma coisa que ficou de fora da minha reportagem, é que a gente tem que cobrar os órgãos de controle para fiscalizarem esses abusos. Só que quando a gente vai olhar, qual que é a constituição dos órgãos de controle? Como é constituído um TCE e um TCU? Um tribunal de contas, né? Na prática, a gente vê muitos parlamentares constituindo os grupos que decidem dentro desses tribunais de contas. Então, como que a gente vai pedir para um ex-parlamentar, para alguém que já teve uma atuação na Assembleia Legislativa, fazer uma fiscalização justa dessas verbas de gabinete? A gente está num sistema muito prejudicial, em que a tendência é que cada vez se amplie mais o acesso a privilégios por parte dos deputados. A gente sabe que é uma função muito importante, eu não quero aqui alimentar um discurso de antipolítica, nem nada disso, porque a gente precisa desses deputados para sustentar a nossa democracia, mas a verdade é que a gente precisa também de bom senso e de zelo pelo dinheiro público. A gente vive num país que ainda tem muita gente pobre que nunca vai chegar a ter um carro na sua vida, quem dirá um carro zero, de luxo, que simplesmente cai do céu na forma de uma verba indenizatória. Maravilha, Amanda. Olha, parabéns. Obrigado por ter acordado cedo para participar aqui do programa com a gente. Continua escavando essas pautas aí, porque são muito boas, viu? Para mostrar para o Brasil o descaramento dessa gente que acha que porque ganhou a eleição, ganhou uma imunidade para roubar, para enriquecer e tudo mais. Esquecendo completamente qual é o papel de um parlamentar. Um beijão para você, Amanda. Bom dia para nós, viu? Beijo, gente. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amanda, então, você já sabe, além de boa repórter, excelente, ela é cantora também do TikTok, hein? Vejam lá a música que ela fez na inteligência artificial, tá? Do Toque, Toque, Toque da Polícia Federal. Vai virar enredo de escola de samba. Já vem aí o Lula
pessoal, gente, expulsaram o Aldo Rebelo do Democracia Cristã, vocês viram isso? O Aldo Rebelo é uma espécie de Dom Quixote da política, né? Porque cada hora ele encara um papel diferente, já foi super de esquerda, não sei o que mais, agora virou cristão e do Partido Democrata. Mas não demorou muito a carreira dele, porque a candidatura dele virou motivo de piada no Brasil e agora o partido que é o Joaquim Barbosa, que não se sabe como é que o país vai receber como candidato à presidência da República, né? O sujeito que inventou um sistema de justiça que só vigorou durante a permanência dele à frente da Operação Lava Jato, né? E que, enfim, foi o que foi. Deixa eu chamar o Lula aí. O Lula já está ok, Alex? Sim, então... Opa! Companheiro Lula, bom dia! Companheiro Fábio, bom dia quem nos assiste, quem nos ouve. Olha, às 5h30 da manhã, quando falamos pela primeira vez, né, eu e o Fábio, eu perguntava se o Fábio viria hoje, voltaria em razão da convalescença dele. Ele disse que sim, apesar de não estar tão bem. Eu disse, então, faz como Jesus, digo para você como Jesus disse a Lázaro, levanta-te e anda, né? Vai lá para o ICL. Né? E como Jesus deve ter dito ao Neymar também, né? Levanta-te e anda. Já caiu de novo. E ele não obedeceu. Né? Não obedeceu, não. Durou pouco o andar do Lázaro Neymar. Ô Lula, aliás, para falar nisso, deixa eu repetir para vocês, porque nós vamos estar aqui a partir do, não sei de que dia exatamente, mas logo, com o Papo de Boleiro, um quadro inventado pelo Lula aí. Vai ter 3 pessoas que entendem profundamente futebol. Eu que entendo de chamar quem entende, o Lula que entende e o Alex que é o fanático, né, Lula? Eu tô louco para apesar de não gostar de futebol, porque eu tenho que admitir que realmente não é a minha praia. Mas Copa é Copa, né, Lula? Seremos 2 ornitorrincos no bar, né? Eu e você de ornitorrincos entrando no bar com o nosso filósofo popular, que é o Alex, falando sobre futebol. Pois é, e olha, eu disse para ele hoje, criamos um monstro, hein? Porque eu perguntei para a audiência que se eles gostam do Alex, só veio elogio, ninguém falou para cortar a cabeça dele, não, viu? Ô, Lula, deixa eu contar uma história rapidinho aqui. O Aldo Rebelo era presidente da Câmara. Eu era repórter da Rede Bandeirantes em Brasília. Aí houve uma denúncia que chegou até mim de que ele, presidente da Câmara, não havia entregado o apartamento funcional que ocupava depois de se mudar para a casa da presidência da Câmara, que é um ritual. Todo presidente da Câmara muda lá para a casa do Lago Sul. Aí fiquei lá embaixo, por quê? Porque o Aldo deixou quem nesse apartamento? Deixou a sogra dele lá. Aproveitou que ia mudar para a casa do Lago, depositou a sogra lá no apartamento na Asa Norte, foi embora. E eu fui lá para baixo da janela e falei, eu quero ver se essa mulher está lá. Eu fiquei 3 dias lá embaixo. Até que ela apareceu no intervalo de uma novela e a gente fez uma matéria e ele teve que levar a sogra para casa. Então ele não deve gostar muito de mim, entendeu? Por causa desse episódio aí. Agora, naquele tempo, parece que era outro Aldo Rebelo, né? Bem que já havia uma caminhada lenta. Agora, hoje, com as feições mesmo de um Quixote, porque a figura é quixotesca, pelo menos em relação à má figura do Dom Quixote, ele acabou cavando a sepultura dele, talvez, na política, porque ele foi expulso, ou está sendo expulso de um partido irrelevante para dar lugar a um outro candidato que o partido prefere. Conta para mim como é que pode uma coisa dessa, ô Lula. Exatamente, Fábio. E então, para falar sobre isso, já vou entrar na reserva exclusiva e não precisa trazer a vinheta hoje, deixamos ela só para segunda-feira, porque isso é uma das notas que temos na reserva exclusiva desse fim de semana na Liberta, que é o Aldo Rebelo como o pomo da discórdia entre João Caldas, ex-deputado alagoano, que é hoje o presidente desse partido, Democracia Cristã, né? E o filho dele, o JHC, João Henrique Caldas, ex-prefeito de Maceió, que é candidato ao governo de Alagoas pelo PSDB, ele não está afiliado ao partido que o próprio pai preside no estado, e o JHC não fala mais com o Aldo Rebelo. E nem com o próprio pai, o João Caldas, por causa do Aldo Rebelo. Porque o Aldo Rebelo
ao ser bypassado no DC pela candidatura do Joaquim Barbosa, né, que o atropelou e agora ele está sendo expulso do partido, o Aldo Rebelo começou a trazer à tona várias capivaras da relação do JHC com o Banco Master. E isso provocou o rompimento entre pai e filho em Alagoas. E falando da reserva também, Fábio, temos lá, abrindo a sessão, uma nota sobre como deixaram de puxar a capivara do novo marqueteiro do Flávio Bolsonaro, o Eduardo Fischer, publicitário, que deixou uma série de pepinos no mercado quando ele quebrou várias agências de publicidade que ele teve. Uma delas chegou a ser uma das 3 maiores do país, a Fischer e Justus, e vocês precisam ver o que o Roberto Justus, publicitário também muito enrolado no mercado, fala do Eduardo Fischer no livro biográfico que ele escreveu ainda em 2006. Então deixaram de puxar a capivara do Eduardo Fischer dentro do PL e ela surgirá agora. Só digo uma coisa, o Justo chamava o ex-sócio de irresponsável, tagarela, leviano. Lá na reserva você vai saber por quê. Tem mais? Pode antecipar mais da coluna dessa semana, não? Não. Vamos deixar para que os leitores acessem a revista, que este fim de semana estará, inclusive, com o acesso aberto para que todos a conheçam. Ah, que legal. Quer dizer que quem não é assinante pode ler? Este fim de semana, sim. Muito bom. Olha, tá aqui o link aqui da revista, né? Vem aqui no... Opa, vou ali, ó. Não dá para botar o dedo lá hoje. Acesse, então, icl.com.br/liberta para chegar na revista, tá? E aí você vai ver a melhor revista do Brasil, tem os melhores articulistas e a revista é realmente espetacular. E tem a coluna do Lula, que é impecável. Essa sim eu garanto para você que é a melhor coluna do Brasil. Por falar em publicações, Lula, feito aqui o nosso comercial, e como é que está o Datafolha? O Datafolha fez uma pesquisa que nasceu morta e agora hoje tem outra que vai para a rua. Expectativa grande por essa pesquisa, né? Fábio, não é fim de campanha. Estamos há 6 meses, há um pouco menos de 6 meses, da urna que decidirá esse processo eleitoral de 2026. Mas hoje é uma sexta-feira em que todo mundo está esperando o Datafolha, que foi às ruas desde quarta-feira, ainda está com seu campo aberto até o meio-dia de hoje, né? E está fazendo uma pesquisa para corrigir a pesquisa anterior, divulgada no sábado, fechada na quarta-feira da semana passada, que foi uma irresponsabilidade a divulgação dela, porque ela deixou de flagrar o movimento que veio como um terremoto na política, como um furacão a tirar o Flávio Bolsonaro do centro do picadeiro político, né, em razão da exposição da relação íntima e financeira dele com o Daniel Vorcaro, e que levou a essa mudança completa da cena. Então o Datafolha sai hoje por volta de 6 horas da tarde, 6 e meia, e trará a fotografia, né, desse movimento que está em curso, pelos trackings, né, de algumas instituições financeiras que encomendaram pesquisas tracking, que são telefônicas, né, que foram realizadas com entre 900 e 1.000 pessoas no dia a dia, dia após dia. Ontem, esses trackings já registravam um distanciamento entre 5 e 7 pontos do presidente Lula subindo e o Flávio Bolsonaro caindo na intenção de voto.
O Datafolha é feito com pesquisas pessoais, face a face, em pontos de fluxo, né, de grande movimento nas principais cidades brasileiras e trará explicitamente perguntas sobre o impacto, né, do noticiário, da relação do Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro na visão do eleitor brasileiro, e também colocará Michele Bolsonaro como um nome da extrema-direita, substituindo o Flávio Bolsonaro, que está sendo evidentemente abandonado do cenário. Nós vimos ontem, como dizíamos aqui, que o Ciro Nogueira foi a um programa de TV lá no Piauí e já não só deixou de defender o Flávio Bolsonaro, ele que vinha trabalhando uma aliança do seu partido, da federação partidária que ele preside, que é a União Progressista, né, ele co-preside junto com Antônio Rueda, do União Brasil, né, que poderia se aliar ao PL, né, e ele mesmo ser vice do Flávio Bolsonaro. Ele ontem, uma vez abandonado pelo Flávio Bolsonaro, quando as buscas e apreensões foram feitas na casa dele, nas empresas dele, ele ontem disse, olha, não vou defender o Flávio, ele que se defenda publicamente, acho que tem todo o direito de ser defendido, mas ele já pulou do barco, né? O PP, o União Brasil, outros partidos desse centrão estão pulando do barco, o Republicanos, que é o partido comandado pela Igreja Universal, né? O Republicanos do Marcos Pereira esfriou completamente qualquer possibilidade de aliança com o PL, sendo mantida a candidatura do Flávio Bolsonaro, e é nesse cenário que o país espera a divulgação dos números do Datafolha, que serão muito diferentes daquela pesquisa divulgada sábado e que não deveria ter saído. Pois é, eu achei de uma cara de pau o Ciro Nogueira, num programa da Globo, de lá de Teresina, dizendo que não vai defender o Flávio Bolsonaro e que os culpados tem gente, é o Ciro Nogueira, falando contra ele mesmo, hein? Aliás, eu não sei se hoje não vai dar tempo, não, mas eu queria mostrar para vocês rapidamente aqui a teia de empresas do Ciro Nogueira. Bota no ar para mim, Alex, fazendo favor. Olha isso aqui, Lula, olha só. Ó. O Ciro Nogueira tem 10 empresas, tá? Tem ou teve, porque algumas dessas empresas já estão baixadas aqui. Você pega algumas empresas, são muito importantes aqui, que são essa aqui, a Ciro Nogueira Comércio de Motocicletas, onde ele é sócio da ex-mulher e das 2 filhas, tá? Aí a filha mais nova dele, a Duda, Maria Eduarda, tem outras 3 empresas. Uma das empresas chama Ciro Nogueira Agropecuária e Imóveis. Lula, olha que coisa maravilhosa, ó. O Ciro Nogueira não é sócio da Ciro Nogueira Agropecuária e Imóveis. Quem é sócio dessa empresa aqui é o primo dele, é o irmão dele, Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, que já foi preso e anda de tornozeleira eletrônica. E olha só que coisa engraçada, olha, esse irmão do Ciro Nogueira é sócio de empresas que têm o nome do Ciro Nogueira, mas que não pertencem ao Ciro Nogueira. Quer ver só? Vou achar elas aqui já para você. Aqui, ó. CN Petróleo, Ciro Nogueira Petróleo. É brincadeira isso? Quer dizer, o Ciro tem uma malha de empresas tão grande que ele é sócio de algumas empresas que têm nome de terceiros e as empresas que têm o nome deles não são deles, estão em nome de terceiros. É ótimo para um auditor fiscal fazer uma limpa nessa história aqui. Olha o tamanho do gráfico das relações deles. Isso vai crescendo aí. Lula, mais uma perguntinha para você. Derrubados vetos ontem muito importantes que podem impactar, inclusive, a eleição. Conta para nós, traduz para a gente o que vai acontecer a partir dessa derrubada dos vetos. Fábio, a derrubada desses vetos do governo federal, do presidente Lula, a essa esbórnia que o Congresso tinha aprovado, permitindo que se façam inaugurações, se criem projetos com verba pública, com emendas do orçamento em municípios na ponta, inaugurações com a presença dos deputados e senadores que fizeram emendas para, por exemplo, entregar um trator, para começar a construção de um viaduto, para distribuir
Ozempic, Mounjaro, Wegovy, de graça nas redes de saúde municipais, para fazer obras de contenção às chuvas, que são obrigação do poder público, que são obrigação da manutenção do interesse do político em razão das necessidades da sua base, mas que não podem significar uma mudança de perfil e de padrão da disputa política, que tem que ser assimétrica. Então, que tem que ser simétrica, né? Tem que dar a mesma chance de pedido de voto entre quem tem mandato e quem não tem, né? Então, o que o Congresso fez ontem com essa derrubada de vetos foi legalizar, estabelecer que está valendo compra de voto com emenda orçamentária, né? E que deputado ou senador que é candidato à reeleição é um sujeito na cena política tratado de forma diferente e melhor do que aquele que está entrando no jogo político agora. Isso é uma maneira desigual de fazer a disputa política, e isso em qualquer democracia é irregular. Agora, essa queda de vetos também atingiu a prestação de contas dos partidos políticos. Muitos partidos têm ainda dívidas de campanha, de campanhas passadas. Muitos partidos estão ainda sem prestar contas corretamente ao próprio Tribunal Superior Eleitoral. E o que eles fizeram ontem foi alongar o prazo, né, dessa prestação de contas, inclusive para aquelas contas que não estão sendo prestadas, abriram possibilidades de recurso que inviabilizam a punição de quem já deveria estar sendo punido e deveria ficar fora do processo eleitoral deste ano de 2026. Então, eles estão mudando o regramento jurídico no ano em que ocorre a eleição. Isso nunca aconteceu na história brasileira. E isso só foi feito porque a corrupção contaminou os partidos políticos por dentro, e o Tribunal Superior Eleitoral está ficando sem instrumentos para fazer essa correção do processo eleitoral, justamente no momento em que ele está sendo presidido por essa personagem que é o Cássio Nunes, né, ministro que foi nomeado pelo Jair Bolsonaro e que vai presidir a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, no ano de 2026, quando o que restou do bolsonarismo está tentando renascer nas urnas. Fábio. Grande Lula, muitíssimo obrigado. A gente se encontra aqui na segunda-feira e quero agradecer mais uma vez aqui a sua companhia, as suas informações, tá bom? E na segunda-feira a gente mostra a coluna. Só deixa eu te perguntar uma coisa, aqueles dados que eu te passei vão gerar uma nota, não? Vou nem falar sobre o que estão lá. Vão gerar? Estão lá. Tá bom, então. Tá bom. Um abraço, Lula. Valeu, hein? Bom abraço. Fim de semana. Tchau. Pessoal, não me resta mais tempo para falar nada aqui neste programa, porque o tempo está curto, essa hora nossa está deflacionada, essa hora tem menos de 60 minutos, só pode ser. Então eu preciso chamar para o marketing de hoje. O marketing de hoje aqui, nossa promoção de hoje é a Revista Liberta. Olha, a Revista Liberta, que vem com uma edição histórica aí, né? Falando sobre a série Bandidos de Farda, que o pessoal coordenado pela Juliana Dalpiva fez aqui, produziu, você já viu, e já viu as consequências que esse material gerou, consequências históricas super importantes, tá bom? Olha, então, você tem aqui uma edição histórica de Bandidos de Farda, olha, de R$ 179 por R$ 99, tá bom? É um precinho de ocasião para você assinar logo essa publicação importante que o ICL faz, tá? E quero agradecer a você. Cadê a nossa audiência, Alex? Temos aí? Temos audiência? Temos. Vamos ver, o Alex está colocando aqui a audiência. Eu faço isso aqui porque eu preciso agradecer a você todo santo dia, né? 7h54 da manhã, tinha 27 mil pessoas aqui com a gente, o Jovem Pan lá atrás, comendo uma poeirinha logo de manhã, faz bem para a saúde. E o resultado da nossa enquete, põe na tela aí para nós, por favor.
Eu quero agradecer a sua audiência, tá? Enquanto isso, muito obrigado. E hoje a enquete, eu vou declarar que a enquete não teve vencedores, porque ficou tão dividido, um terço, tá bom? O que indicam essas mensagens que a gente está conhecendo sobre a parceria entre Vocaro e o filme do azarão Bolsonaro, o Black Horse Bolsonaro? Apoio entre aliados significa? 31% responderam que sim. Uma mistura perigosa? Sim. Vocaro mandava demais, também, 32%. Então vamos declarar que houve um empate técnico aqui, porque os 3 resultados estão dentro da margem de erro da nossa enquete, tá bom? Bom dia para você, bom fim de semana, vai fazer frio aqui no sul e no sudeste, aproveita para descansar bastante, segunda-feira, 7 da manhã a gente se encontra aqui. Tchau, obrigado pela audiência. Nós abrimos as portas e janelas do nosso movimento para que ele pudesse nos conhecer. Cada um que chega aqui recebe a mesma oportunidade, recebe um lote do mesmo tamanho, e aí nesse lote do mesmo tamanho, eles podem produzir. Em todas as áreas que nós ocupávamos, antes de terminar o barraco das casas, estava pronto o barraco da escola.